Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Estamos aqui novamente, nosso trabalho de divulgação da doutrina, que para mim é um prazer imensurável. Vamos continuar explorando a revista O Reformador, ano 133, número 2224, de julho de 2014. Quando aconteceu os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. 2014 que nós fizemos 150 anos que esse Evangelho nos orienta e nos ajuda no nosso dia a dia para agradecimento do nosso espírito. A nossa leitura hoje é o Evangelho como código de conduta da nossa amada Ivone Molinaro. Perfeito. Então vamos hoje ao nosso estudo e com certeza iremos tirar bons proveitos dessa leitura de hoje. Há mais de 2000 anos, Jesus misericordiosamente encarnou aqui na Terra a fim de nos ensinar a lei de Deus e também exemplificar como segui-la. E onde encontramos grafados esses ensinos? Exatamente no Evangelho. Autêntico repositório de preceitos e normas de comportamento, que é orientação para a nossa vida, encarnados ou desencarnados. A palavra Evangelho, que provém do grego euangelion, passando pelo latim evangelium, significa boa nova, que o Mestre amado nos trouxe para nos consolar e nos encher de esperança no porvir, constituindo-se no código, entre aspas, conjunto de leis, que deve ser vivenciado com uma conduta, entre aspas, modo de proceder, que determinará nossos pensamentos, sentimentos e ações. A vinda de Jesus é um marco de tamanha importância na história da humanidade que no Ocidente passou a dividir as eras em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, tudo era diferente. O poder vigente era o da força, da riqueza, da posição social elevada, do egoísmo, do orgulho e da ambição desmedida. Se bem que essas colocações de como nós olhávamos o mundo e como nos comportávamos não está tão diferente de hoje, não, né? Ainda temos muito desses malefícios no nosso caminho, ainda não estamos preparados como deveríamos estar. Com 150 anos de Evangelho do Espiritismo aí nas nossas mãos, né? Isso em 2014, e a gente ainda continua carregando pedra, né? Até as grandes construções de então, entre parênteses, as pirâmides, Coliseu de Roma, templos indianos, muralha da China, estátuas destinadas a honrar os deuses pagãos e etc., fecha parênteses, refletiam tanto em sua construção quanto em sua destinação, como a morte, a escravidão, as guerras, a opressão, a insensibilidade, sofrimentos múltiplos, invasões, inimizades e hostilidades, medo e falta de paz, rivalidades, execuções, desrespeito dos seres humanos, preconceitos vários, desigualdade, segregação até na fé. Eu fico triste e ao mesmo tempo impressionada quando eu leio um código de conduta do Evangelho e vejo como tantas situações vividas tantos anos atrás, tantos séculos atrás, ainda caminha conosco, praticamente diariamente, né? Isso nos deixa triste,
porque precisamos estudar mais o Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos estudar mais o Livro dos Espíritos, não só estudar, mas colocarmos em prática, tirando essas mazelas do nosso coração, do nosso dia a dia. Precisamos fazer isso, gente, a hora é chegada. A ideia sobre nosso Pai era absurda, pois o homem projetava na figura divina nossos próprios defeitos e erros, adjudicando-lhe característica de perversidade e improbidade. As pessoas antigamente, elas não tinham amor por Jesus, por Deus, eles tinham medo, porque era essa a imagem que era passada para todo mundo. O vingativo, o vingador, o homem do ódio. Então a gente tinha medo. Eu me lembro que até na minha infância ainda acontecia essas situações. Olha, Deus vai ficar zangado contigo, tu vai ser castigada. Era o homem com o cajado na mão para se vingar das coisas que a gente pudesse fazer aqui. Era um Deus sanguinário, porque exigia oferendas e sacrifícios até de vidas humanas para se apacentar. Era um Deus violento, pois castigava os homens com derrotas ou com batalhas. Era protecionista, pois favorecia um povo escolhido por ele em detrimento dos demais. Era volúvel, já que chegou a se arrepender de haver criado os seres humanos. Era implacável, pois permitiu a existência do inferno e de penas eternas. Enfim, era temido e não amado. Que tristeza, né? Nós olharmos para um ser de luz, imaginarmos com tanta maldade, com tanta violência. E ao contrário, Jesus veio para trazer a prova de que Deus é amor, é puro amor, é puro perdão, é pura complacência. O Mestre veio alterar essa ordem de ideias, modificando-a inteiramente, desenrolando ante nós uma nova filosofia, a do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o slogan de Deus, de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque Deus é puro amor. É uma divindade de amor que tão imenso que Ele tem todos nós debaixo dos seus braços, abraçados a nós, nos protegendo sempre, nos perdoando, nos dando oportunidades e mais oportunidades e nunca nos desejando mal ou nos fazendo mal, jamais. Jesus nos apresenta uma nova concepção de Deus, a de um Pai infinitamente perfeito, soberanamente justo e bom, nosso Criador, que ama a todos os seus filhos indistintamente e quer ser amado e não temido. Jesus nos falou do reino dos céus, que não é daqui, mas que não obstante se inicia aqui. Ele nos ensinou sobre a importância de ser, deixando o ter de lado. Hoje nós estamos vivenciando esse momento. Nós perdemos aquele hábito do consumismo exacerbado. A gente não está se preocupando mais com isso. A gente está tomando aquele cuidado de olhar para dentro de si e de ser mais do que ter. Então essa nossa leitura de hoje ela é bem atual, né? Deixando o ter de lado e dando a importância de ser. Maravilha! Seu Evangelho remete-nos compreensão da necessidade de cultivarmos a fraternidade e a igualdade, mostrando-nos que os outros homens são tão importantes quanto nós, daí o respeito a todos os seres.
Ele nos assevera a coragem da brandura com energia que se materializa no amor pelos serviços a seus irmãos. E nos esclarece: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem dúvida, o Evangelho, bem compreendido, sentido e vivenciado, provoca mudanças. Como vimos, por exemplo, com Zaqueu, o publicano de Jericó, que recebeu Jesus em sua casa e imprimiu novo rumo à sua vida após esse dia. Com Maria Madalena, que se encantou com as leis divinas do Mestre, que o Mestre lhe apresentou, levando-o a transformar a sua existência. E com Saulo de Tarso, que Jesus foi buscar às portas de Damasco, a fim de que surgisse um novo homem, Paulo, o apóstolo dos gentios. Quantos de nós, porém, mesmo dispondo desse repositório de luz que é a boa nova de Jesus, nos desviamos do caminho correto, esquecendo-a ou deixando-a de lado por comodismo. Fazemos isso muito. O comodismo ainda nos atrapalha no nosso caminhar. Quantos crimes praticados desvairadamente usando de modo indevido o nome do Pai, para justificar ações desonrosas, interesseiras e equivocadas, que mancharam a humanidade de sangue. As cruzadas, a Inquisição, a noite de São Bartolomeu, a venda de indulgências, entre outras. Então, novo socorro divino se deu o cumprimento da promessa do Mestre. E sendo o Consolador prometido, a terceira revelação da lei de Deus, veio a doutrina espírita para sacudir-nos de nossa inércia, fazendo-nos recordar dos ensinos do meigo nazareno e incentivando-nos a reformar a reforma interior, pois os tempos são chegados. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, os tempos são chegados. Assim, fazendo parte da codificação espírita organizada pelo querido missionário Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo foi editado em abril de 1864, trazendo esclarecimentos sobre as máximas morais do Cristo. Desse modo, relembrando-nos os ensinamentos do Mestre e facilitando-nos seu entendimento. Entre tantos ensinos importantes, aí está grafado em letras vivas, inspiradas em Jesus, que fora da caridade não há salvação, pois a caridade é amor, em mandamento que Jesus nos legou. Portanto, mais do que nunca é tempo de ativamente construirmos pontes sinceras de altruísmo para que possamos nos sentir cada vez mais irmãos. No ano de 2014 foi festejado o sexcentenário dessa obra magistral, que agradecemos ao nosso Pai e a Jesus de mais dádivas que contribuem para a nossa reforma íntima e ameniza as dificuldades do nosso caminhar, viajores da vida que somos. Salve o Evangelho de Jesus, salve o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse texto está na página 31 e 32 do livro da revista O Reformador. Então, que nós vemos aqui é que a hora está chegada, que nós precisamos estudar e agir como nos diz as Escrituras do Evangelho, do Livro dos Espíritos. É chegada a hora. Não percamos tempo. Nos preparemos para atravessar essa ponte e quando chegarmos do outro lado, termos a glória de luzes maravilhosas, de energias positivas, de novas oportunidades para que nós continuemos crescendo como filhos de Deus. Obrigado pela companhia, por mais esse momento de estudo, de aprendizado. Agradecemos a Deus, a Virgem Maria, por estar sempre conosco, com o nosso seu manto sagrado, nos protegendo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Wanda Barros para a rádio divulgar.net.
Um bom trabalho a todos.